O nome dele é Kevin Ferguson, conhecido como Kimbo Slice. No início dos anos 2000, a internet parou com vídeos de Kimbo Slice, o famoso gigante barbudo que empilhava corpos em seus combates de ruas. Nascido mais favelas e criado no cotidiano urbano, ele explodiu na cena do MMA e chegou a entrar no UFC lutando profissionalmente. Sua história de vida parece um filme cheio de ações que, infelizmente, teve um fim trágico. Em 1974, nas Bahamas, mudando para os Estados Unidos ainda criança com sua família, especificamente na Flórida. Cresceu no subúrbio de Miami, em um bairro devastado pela pobreza e dominado pelo crime. Você conhece que o bairro é perigoso através das pessoas. A morte está sempre ali. Você sai para jogar o lixo, vira a esquina e simplesmente encontra um pé. Você recolhe o lixo e sobe novamente e, cara, você não sabe de nada. Seus amigos o apelidaram de Kimbo. Ele era frequentemente intimidado por colegas desde que se mudou para os Estados Unidos. Riam com seu sotaque e chegavam a roubar seu almoço, o deixando com fome. Ele precisou encontrar uma forma de se defender, pois os ataques eram constantes. Se você quer respeito, você tem que dar respeito. Foi isso que eu disse a ele. Não deixem te façam mal. Quando você estiver falando com eles, olhe diretamente nos olhos deles. Mostre que você não tem medo. Ele ouviu os conselhos e definitivamente passou a se posicionar. Conheceu Mike Amber, que viria a se tornar seu melhor amigo. Kimbo pesava mais de 90 quilos e era considerado o cara mais intimidador da escola. E Mike virou seu protegido. Kimbo sonhava em ser jogador de futebol americano. Mudou-se para o centro de Miami e chegou a se tornar um prospecto do esporte. Mas a sua natureza explosiva acabou prejudicando sua carreira. As coisas se tornaram ainda mais difíceis quando, em agosto de 1992, o sul da Flórida foi atingido pelo furacão Andrew, destruindo quarteirões inteiros e deixando mais de 170 mil pessoas desabrigadas. Entre elas estava Kimbo, que foi forçado a viver dentro de um carro por um mês. A temporada de futebol americano foi suspensa por um ano, enterrando de vez seu sonho. E para quem acha que Kimbo é um sem cultura, ele chegou a se matricular na Universidade de Miami, onde ficou um semestre, tentando em seguida entrar para a NFL, onde mais uma vez não teve sucesso. Com todos os seus objetivos indo de água abaixo, Kimbo passou a trabalhar em lava-jato durante o dia e à noite como segurança em uma boate de strip, onde permaneceu por 2 anos. Até que um dia, ele encontra seu velho amigo de infância, o Mike Amber. Mike era diretor de uma produtora de filmes adultos. Para ajudar seu velho amigo, Mike lhe ofereceu emprego. Kimbo organizava o set de filmagens e o motorista responsável pela locomoção das atrizes exaustas após o trabalho. Ainda assim, o dinheiro que recebia não era suficiente para o sustento da sua família. Então, ele e seu amigo tiveram a brilhante ideia. Mike nunca tinha visto seu amigo ser derrotado. Decidiram então sair pelas ruas desafiando lutadores locais. As lutas eram baseadas em apostas e Kimbo enfrentaria qualquer um que tivesse coragem de ficar frente a frente com ele. Esses caras que acham que são imbatíveis. Eu não gosto desse tipo de cara. Com sua aparência assustadora, ele continuou a empilhar oponentes, uma espécie de justiceiro da vizinhança. A maioria dos caras que se aventurava contra ele não conseguia ficar mais de 3 minutos de pé. Slice marcava 2 ou 3 brigas ao mesmo tempo, o resultado era sempre o mesmo. Ele de pé e seus oponentes beijando o chão. Ficou conhecido como uma estrela da internet. Mike e Kimbo finalmente encontraram o caminho do sucesso. Todos queriam saber até onde Kimbo conseguiria ir com sua força bruta. Porém, ele surpreendia a cada desafio. Ainda invicto, recebeu o status de rei das brigas de rua. Ele queria um desafio que realmente trouxesse complicações para ele. Nenhum dos seus oponentes até o momento sequer deu dificuldades. Foi escalado para ele um policial Sean Cannon Gannon, 6 vezes campeão mundial de boxe com experiência no MMA.
Os dois concordaram com uma guerra sem limite de tempo e a contagem após um nocaute seria de 30 segundos. Kimbo foi o primeiro a tomar iniciativa. Shawn sobreviveu ao ataque de Kimbo e conseguiu um golpe certeiro que deixou Slice bambo. Shawn encaixou uma guilhotina, fazendo a equipe de Slice se meter. Em seguida, Slice consegue uma queda e a equipe de Shawn intervém. Ambos os lutadores ficaram exaustos, ainda assim continuaram tentando encontrar o queixo um do outro. Aos 7 minutos de luta, Shawn conecta uma série de cotovelos fazendo Slice sucumbir ao chão, mas logo se levantou. O seu nível de exaustão era tão grande que Kimbo não conseguia se sustentar de pé e ele levanta novamente e sofre alguns golpes que o mandam de volta para o chão. Após a contagem dos 30 segundos, o Rei das Ruas encara seu primeiro revés. No entanto, o rosto de Shawn ficou completamente irreconhecível. Após o vídeo ser postado nas redes, ele viralizou, alcançando a marca de 10 milhões de visualizações, superando qualquer conteúdo relacionado a MMA e esportes de combate daquele ano. Mesmo com toda essa fama, as organizações, por algum motivo, evitavam Slice. Porém, após esse combate, rumores de que ele iria para o MMA profissional passou a surgir. Os rumores se concretizaram em 2007 finalmente. Ele foi contratado pela Fury, mas não aliviaram. Seu primeiro desafio foi uma lenda do boxe, medalhista de ouro olímpico e ex-campeão Ray Mercer. Sua estreia foi marcada por muita expectativa, afinal, o Rei das Ruas tinha muitos fãs espalhados pelo mundo. Slice não se intimidou com o currículo de Ray, partiu para cima sem medo, travando ele na grade e golpeando. Após conectar uma série de cotoveladas, levou o combate para o chão. Em uma tentativa de raspagem, Master Kimbo encaixa uma guilhotina justíssima, finalizando o boxeador. Nessa luta, o Rei das Duas embolsou $80 mil. Ele provou que era capaz de lidar com um lutador profissional. Eu venci Mercer em 1 minuto e 27 segundos. Estou 100% comprometido com isso. Eu provei para mim mesmo que eu posso fazer isso. Posso fazer meu futuro nisso. Com uma estreia espetacular, Kimbo foi escalado pela Elite FC, naquela época era uma organização que vinha ganhando muito destaque, foi marcado contra ele o lutador veterano Volkan Trai, um oponente conhecido pela força bruta e nocautes brutais. Uppercut seguido de uma cotovelada, e em apenas 19 segundos, Slice empilha mais um oponente em sua lista. Com toda a atenção voltada para ele, Kimbo tinha um desafio ainda maior pela frente. Tank Abbott, o gigante conhecido pela mão de pedra, era também um lutador de rua e tinha construído uma carreira no UFC. Abbott era famoso por um dos nocautes mais insanos de todos os tempos. Ao dividir o octógono com Kimbo, Abbott teve um início caótico. Kimbo conectou umas bombas, deixando Abbott totalmente desnorteado. Slice conecta mais algumas mãos e faz Abbott provar do seu próprio veneno. Um dos nocautes mais brutais de todos os tempos, a popularidade crescia de forma estrondosa. O Elite FC assinou com uma TV garantindo que o próximo confronto de Slice fosse em TV aberta e horário nobre. A escolha de seu adversário também foi peculiar. O gigante maromba, vindo do Pride, James Thompson. O primeiro round foi marcado por James tentando levar a luta para o chão, enquanto Slice tenta acertar seus golpes Boa Noite Cinderela. Finalzinho do round, Slice é salvo pelo gongo. No terceiro round,
Kimbo conecta uma chuva de golpes deixando Thompson sambando no meio do octógono, obrigando o juiz a encerrar o combate. Obviamente ele estava totalmente desnorteado, chegou a agredir o juiz. Essa luta atraiu mais de 6,5 milhões de pessoas para frente da tela. Um recorde absurdo. Tornando-se o evento de MMA mais assistido da televisão aberta, Kimbo, que veio dos quintais de bairros de Miami, se tornou um dos mais populares no esporte. Kimbo continuou em atividade. Seu próximo oponente era Ken Shamrock, mas Ken precisou sair da luta de última hora, sendo substituído por Seth Petrozelli, um ex-lutador do UFC, faixa preta em karatê e jiu-jitsu. De encontro, desligando Kimbo por alguns segundos e conectando alguns golpes, o suficiente para um juiz interromper a luta. Kimbo não gostou da interrupção, mas não havia nada a se fazer naquele momento. Ainda assim, levou $500 mil. Esse revés deixou a organização preocupada, afinal sua estrela em ascensão, uma galinha de ovos de ouro. Acontece que algo pior estava por vir. Após o combate, Seth revelou que a organização tinha oferecido dinheiro extra para manter o combate em pé, um escândalo para o esporte. Esses acontecimentos fizeram com que o contrato com a emissora se rompesse e o Elite FC faliu. Dana White, presidente do UFC, não considerava Slice um bom lutador. Talvez um cara durão, mas não um bom lutador. Porém, acredito que com o sucesso que Slice vinha fazendo, Dana decidiu contratá-lo. O primeiro combate foi com Roy Nelson, um peso pesado com os socos mais perversas. Roy Nelson não foi para a trocação franca como costumava fazer e decidiu explorar o combate no chão, onde Kimbo tem muita dificuldade, vencendo a luta nos primeiros minutos. Roy Nelson foi campeão da temporada e se estabeleceu no UFC com muitos nocautes avassaladores. Por outro lado, Kimbo continuou treinando e adquirindo o máximo de experiência que podia, mesmo com a equipe. Quando as imagens de Kimbo no UFC surgiram, as visualizações aumentaram absurdamente, fazendo com que o UFC concedesse mais uma chance. Em sua estreia, ele enfrentou Strike Houston, Alexander. Slice caçou o queixo de Alexander com suas combinações precisas. Kimbo até provou que seu camp de treinamento evoluiu sua luta agarrada. Com seu adversário no chão, Slice concedeu a ele um verdadeiro castigo. Slice perde posição e a luta volta em pé, onde ambos os lutadores têm bons momentos lutando, quase nocauteados. Slice sai vitorioso por decisão. 5 meses após a vitória, Kimbo foi escalado contra Matt Mitrione. Kimbo surpreendeu ao buscar a luta agarrada nos primeiros minutos de combate, ficou preso em um triângulo. Graças a seu estilo casca-grossa, ele consegue se levantar. Mitrione acerta uma combinação de vários low kicks, deixando Kimbo totalmente sem base, sendo forçado a entrar nas pernas de Mitrione sem nenhuma preparação. Mitrione o domina e a luta termina com um nocaute técnico sobre Slice. Mesmo sendo um lutador experiente com muitos combates, Kimbo não estava acostumado a lidar com atletas de elite. Ele não conseguia acompanhar o ritmo dos atletas. Com essa derrota, ele foi dispensado pelo UFC. Kimbo decidiu então se aventurar no boxe. Afinal, ninguém poderia derrubá-lo e controlar ele no chão. Slice começou a se apresentar em eventos regionais e conseguiu um cartel de 7 vitórias e 0 derrotas. Após 3 anos no boxe, Kimbo pendura suas luvras. O principal motivo de sua aposentadoria seria o desejo de Kimbo de passar mais tempo com sua família. Then my oldest daughter, Kevina. Then my second oldest daughter, Kiera. And then my third oldest son, Kevlar. My third youngest daughter, Cassandra. My son's baby's mom, Kiana. My little grandson, Kevin III. And we have a dog named Kimmy. Criado no submundo, Kimbo queria que sua família não tivesse que passar pelas dificuldades que ele enfrentou. Seus filhos sempre foram prioridade. Sempre se esforçou para dar a eles uma educação adequada. Após 2 anos e meio sem pisar em um octógono, Kimbo anuncia seu retorno ao MMA em 2015,
assinando com a organização Bellator. Seu primeiro confronto foi contra o veterano Ken Shamrock. Eles tinham sido programados para lutar desde o Elite FC, onde Ken precisou sair da luta de última hora. Ken Shamrock procurou explorar as quedas nos primeiros minutos de luta, chegando a encaixar um mata-leão justíssimo. Porém, o rei das ruas veio determinado a não se entregar. A luta volta de pé, e Kimbo faz Shamrock se perguntar o que estava fazendo ali. Rapidamente encontraram outro desafio para Kimbo. Um atleta que, assim como ele, veio das lutas de ruas. Ambos ficaram exaustos de a luta decidida em quem tem o pulmão melhor. Slice se provou estar mais preparado. Seu oponente sai rodando e cai de exaustão no octógono. Mesmo não sendo mais o espetáculo que costumava apresentar, Kimbo atraiu mais de 2 milhões de espectadores. E nessa segunda aparição, 2,5 milhões. Mesmo depois de anos, Kimbo Slice ainda era considerado um superstar do esporte. Quando estava se preparando para entrar no octógono do Bellator pela terceira vez, Kimbo Slice passa mal e os médicos diagnosticaram com insuficiência cardíaca. E a cada dia, seu quadro ficava pior. Eu pude falar com ele e ele me disse: Mike, eu tô com medo. Eu nunca vi esse cara dizer que tava com medo de alguma coisa. Kimbo vai para a UTI, começa a usar oxigênio, e os médicos constatam que ele necessita de um transplante de coração. Porém, seu estado tornou a cirurgia inviável. Eu ficava ligando para ele, ligava e não tinha resposta. Eu sempre vejo seus olhos me olhando. Em 6 de junho de 2016, Kimbo Slice encerra sua trajetória aqui na Terra aos 42 anos. Quando eu raspava a barba, era quando eu colocava Kimbo em repouso. Mas Kimbo um dia descansará. Grandes organizações e o mais importante, ele deixou seu legado por onde passou, se mostrando um ser humano de família, pai, amigo e filho. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixa seu like para fortalecer o canal. Obrigado.